Bom, o nosso grupo é o grupo 1 e ficamos com os monotrematas. A nossa equipe é composta pelo Alex Emanuel, Maria Eduarda, Wanda Maria, Wisla Maria e o Wellington. Anatomia do sistema urogenital e trato reprodutivo. O trato reprodutivo dos monotremados retém a condição amniótica primitiva. Os dois ovidutos permanecem separados, não se fundindo no desenvolvimento, exceto na base, onde se liga a uretra da bexiga, formando o sino urogenital. Os ovidutos expandem, formando o útero, o qual retém o ovo fertilizado. Somente o oviduto esquerdo é funcional, no ornitorrinco. Em todos os mamíferos, os ovos são fertilizados na porção cranial do oviduto, na tuba uterina, antes de entrarem no útero. Os ovários dos monotremados são maiores do que as dos térios, e os monotremados fornecem ao embrião uma grande quantidade de reserva alimentar. Entretanto, os ovos dos monotremados são muito menores na evolução do que os dos répteis ou de aves de tamanho corpóreo similar. A quantidade de reserva alimentar não é suficiente para sustentar o embrião até a eclosão e os ovos são retidos no útero, no qual são alimentados por meio de secreções maternas, aumentando em tamanho antes da secreção da casca. A casca tem aspecto coriáceo, como as de alguns lagartos, em vez de ser rígida e calcárea, como a das aves. O acasalamento dos ornitorrincos acontece de forma bem complexa e única na natureza. Ornitorrincos que foram criados em cativeiro só obtiveram 2 nascimentos. As fêmeas elas só se reproduzem a partir de 2 anos de idade e muitas delas reproduzem um ano sim e outro não. Por isso que o ritual de acasalamento é bem complexo. E a corte, como acontece? O macho anda em círculos ao redor da fêmea, dando pequenas mordidinhas na cauda. Daí vai acontecendo o ritual do acasalamento. Aí, mais ou menos 28 dias depois do acasalamento, o ornitorrinco ele começa a cavar os buracos já na terra para preparar os ninhos que vão abrigar os ovos. As fêmeas elas vão pôr de 1 a 3 ovos de cada vez. O ovo também ele vai passar cerca de 28 dias, mais ou menos, dentro do útero e depois ele vai ser incubado externamente. Aí mais ou menos 10 dias. Só fazendo a comparação entre o ovo do ornitorrinco e o ovo da galinha, o ovo da galinha ele vai passar apenas um dia no trato reprodutivo e depois vai ser posto para fora, né? Que aí vai ficar no ninho, incubado e tudo mais. A maior parte do ovo da galinha vai ser no ninho, fora dela. O ornitorrinco, mesmo ele sendo um mamífero, ele vai pôr ovo. Aí por isso que vem a dúvida, né? Ele é ovíparo ou ele é vivíparo? A gente sabe que os animais que são vivíparos, o desenvolvimento vai acontecer dentro da mãe, o desenvolvimento do embrião vai acontecer dentro da mãe, ou pelo menos a maior parte vai ser dentro da mãe. Já no ovíparo, vai acontecer, o desenvolvimento vai acontecer no ovo, fora da mãe. Por isso que a mãe vai pôr o ovo e o embrião ele vai se desenvolver ali dentro do ovo, são os ovíparos. E aí o ornitorrinco ele fica entre os dois, digamos, porque mesmo que a maior parte do tempo o embrião se desenvolva dentro da mãe, vai ter uma hora que ele vai pôr o ovo e o embrião vai terminar de se desenvolver, né? Na verdade, quando o ornitorrinco ele põe o ovo, o embrião já está praticamente todo desenvolvido, né? E ele vai só concluir o seu desenvolvimento, podemos dizer assim, dentro do ovo fora, que são os 10 dias que eu falei.
E após o nascimento, né, após o ornitorrinco sair do ovo, a mãe ainda vai passar um bom período, ele vai passar ainda um bom período por cuidado parental. A mãe ainda vai continuar do ladinho dele para proteger, né, para cuidar. Bom, eu vou falar sobre três partes fundamentais na vida desses animais. E eu vou começar pela gravidez, né? Que onde ocorre, né, a quantidade de reserva alimentar. E não é o suficiente para sustentar o embrião até a eclosão, né? A eclosão do ovo. E os ovos, eles são retidos no útero da fêmea, no qual alimentados por um meio de secreção materna e aumentando em tamanho antes da secreção da casca. Essa casca, ela tem um aspecto coráceo, né, como de alguns lagartos, em vez de ser rígida e calcária, como a das aves, né? Um outro ponto muito importante que eu vou falar é o parto. Os monotremados, eles botam 1 ou 2 ovos e os filhotes eclodem relativamente rápido, né? Apenas em 12 dias de incubação, no caso dos ornitorrincos. Os filhotes eclodem relativamente rápido, como eu falei, em um estágio pouco desenvolvido, quase embrionário, né? Os ornitorrincos geralmente botam ovos em covas. Já os equidinos, eles mantêm em uma bolsa ventral, a qual se parece com a dos marsupiais. Porém, né, provavelmente não é homóloga a ela. Todos os monotermatas, eles apresentam uma baixa taxa reprodutiva, não mais que uma vez ao ano. Bom, agora eu vou falar sobre a lactação, né? Embora os monotremados ele seja ovíparo, o ovo é diferente, né, dos ovos de aves e répteis, pois permanecem em um longo período no corpo da fêmea, onde recebem nutrientes. Os mamilos, eles não são definidos. O leite é produzido pelas glândulas mamárias, que é expelida através de uma pequena abertura na pele da região ventral da fêmea. Como vocês podem perceber na figura, no caso do ornitorrinco, que foi o exemplo que eu trouxe, o leite ele fica exposto a sujeiras do meio externo, né? E isso coloca a vida do filhote em risco de serem contaminados. Na parte da amamentação, os filhotes eles sugam o leite, que brota como um suor, né? Um suor da barriga da mãe. E acontece também um tipo de ordenha, onde o cientista ele injeta um hormônio chamado de oxitocina e massageia o abdômen da fêmea, que permite que o leite apareça e possibilita a coleta desse leite em pequenos tubos. No último estágio de desenvolvimento, os filhotes de ornitorrinco criam uma espécie de dente na ponta do bico, que a gente chama de dente de ovo, que irá ajudá-los na hora de romper a casca do ovo. Os filhotes eles nascem sem pelos, cegos, porque seus olhos não estão bem desenvolvidos, e muito vulneráveis. Eles nascem com cerca de 3 centímetros de comprimento, além de nascerem com dentes. Mas eles perdem esses dentes logo e ficam apenas com uma espécie de placa na boca. A mãe alimenta os bebês com leite materno até os 3 ou 4 meses de idade. Durante esse período, a mãe cuida deles na maior parte do tempo. Já os filhotes de equidna, eles nascem completamente sem pelos e sem espinhos, e eles ficam por cerca de 2 meses em uma espécie de bolsa ventral formada por 2 dobras dérmicas na sua mãe. Após cerca de 50 dias, seus espinhos eles começam a nascer, simbolizando sua adolescência.
Bom, um pouco se sabe sobre o sistema de acasalamento dos ornitorrincos é que eles são criaturas sazonais e têm o seu período de reprodução entre junho e outubro. Eles iniciam a vida de reprodução a partir do segundo ano. No caso, a primeira fêmea que foi encontrada apta à reprodução foi com 2 anos, porém elas podem iniciar até o quarto ano. Os machos só vão poder produzir espermatozoides funcionais no segundo ano e eles não reproduzem a cada ano consecutivo, ou seja, nesse ano eles se reproduzem, no outro eles podem ou não se reproduzirem, não há algo certo. Acredita-se que eles são animais solitários, exceto nesse período de reprodução, onde ocorre a maior interação, tanto entre machos e fêmeas e entre machos e outros machos. Porém, foram também encontradas algumas tocas que eram divididas entre os machos, né? Bem interessante isso. E tem também o sistema crural, que é diretamente associado à seleção sexual, já que essa glândula ela vai aumentar juntamente com os testículos num período de reprodução. Então acredita-se que ela é um tipo de seleção sexual que ocorreu, já que também as fêmeas desenvolvem essa glândula, esse sistema, porém ele não se desenvolve na fêmea, só no macho. E acredita que a escolha é obtida a partir da observação da fêmea, da observação dos outros machos em, em tipo de combate, né? A gente vê aqui justamente esse crescimento dessa glândula crural e o crescimento dos testículos. E a gente dá para notar, justamente no período de acasalamento, eles vão ter uma grande alta. O aumento dessa glândula acaba revelando uma grande agressividade, uma grande violência nesse período de reprodução. Inclusive, vários machos adultos foram encontrados com muitas perfurações ao longo da cauda, feitas justamente por esporões de outros machos. E também se dá nisso, pela questão da separação temporária dessas áreas de vida. No caso, que nesse período de reprodução, os machos, a área de vida dos machos adultos, eles não se sobrepõem. Se sobrepõem apenas as das fêmeas adultas, machos juvenis e fêmeas também juvenis. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre os monotremados. Obrigada a todos pela atenção e bons estudos.